vai montar. Então, tem o fundo de classe única. Não tem um fundo sem classe. Não sempre tem uma classe. Muito recente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Investimento à Beça. Hoje com Sandro Baroni, um grande amigo. Fala aí, Sandro. E aí, Hudson, tudo bem? Tudo, como é que você tá? Tudo ótimo, tudo maravilha. Ah, beleza. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito esse convite para estar aqui com a gente. De tanto tempo assim, tem que cumprir, né? Tem que Olha, conheço o Sandro há muitos anos. Eu trabalhava na Ambid, ele trabalhava na Andima, já conhecia. Depois teve a fusão de Ambid com Andima, trabalhamos juntos. Bem, já apresentei um pouquinho. Conta você agora, quem é Sandro Baroni? Sandro Baroni não é muito mais do que isso. Não, com certeza. Sou economista, trabalhei na Andima, ainda lá no Rio, né? Comecei lá quase um estagiário, né? Mas minha vida toda profissional foi na Andima e até a fusão lá da Ambid Andima, né? Que virou Ambima, quando a gente começou a trabalhar junto. Era da área técnica da Andima e depois na área de precificação e índices de renda fixa. Que aí produziu esses IMAs, né, IRFM, etc. A precificação de debêntures, precificação de debêntures, título público, etc. Foi um trabalho gratificante que a gente fez, uma coisa nova, né, que não existia na época. Não, com certeza, com certeza. E hoje está fazendo o que, Sandro? Estou na mesma... O homem vive precificação, né? Pois é, ninguém me quer mais para nada, só para precificação. Então, eu tenho uma empresa de precificação, como eu tenho esse background grande aí nesse assunto, a gente juntei com sócios, pessoal bem quantitativo, bem legal, e montou uma empresa para fazer precificação de ativos tanto líquidos quanto ilíquidos, né? A gente percebeu que tem uma carência aí no mercado, e com o mercado crescendo da forma que está, vai precisar demandar mais informação de preços, e que na verdade não é só um preço, a gente tem mais ou menos um hub de títulos de renda fixa, que a gente mostra o histórico dos preços, mostra como é que ele está se formando, os dados que são importantes para uma precificação, né? A gente pode falar disso um pouco aqui. E no final, o produto final é um relatório de preço desses 2.000 ativos agora, com tendência a crescer. Caramba! O mercado não para, né? Graças a Deus, né? E vem crescendo. E está crescendo bastante. E falar nisso, então vamos lá. Aproveitando a experiência do Sandro, a gente começa assim. Por que precificação é importante? E principalmente quando a gente pensa em fundos de investimento. E já faço uma segunda, aproveita e já vai contando a história aí. Não, essa pergunta é muito boa e muito difícil de responder. Porque quando eu falo trabalho em precificação, as pessoas ficam meio... Mas o que é isso? Tem um tomate aqui, quanto vale? Mais ou menos. Estou querendo vender um carro. As pessoas não têm muita ideia do que, até porque o assunto é árido mesmo, né? Árido. Então, assim, uma coisa é você precificar uma ação está lá com negociação na tela o tempo inteiro. Outra coisa é um título de renda fixa. Um título de renda fixa, ele nasce, vive e morre. Então, assim, ele tem um fluxo... Verdade. Não é só um fluxo de pagamentos, mas um fluxo de vida dele e ele tem um valor dependendo de cada momento desse fluxo e do emissor também. Então, é um assunto muito mais complexo do que uma precificação do mercado de renda variável, né? Mas por que ele é importante? Porque é o seguinte, você tem, quando você está falando de um fundo de investimento, você está falando de um portfólio, de uma carteira. O cotista dessa carteira tem que saber efetivamente quanto vale aquela carteira como um todo. E para você saber quanto vale para dar um valor de uma cota, você tem que saber quanto vale cada indivíduo dentro daquele portfólio. Então, se você tem um título de renda fixa, eventualmente você pode ter ação, dependendo do fundo, você pode ter um derivativo, você tem que ir precificando cada pontinha dessa para saber, olha, a cota vale tanto. E por isso que ela rendeu tanto nesse período, de ontem para hoje, do mês passado para agora. Então, sem esse instrumento da precificação do ativo, você ia ter uma cota fake, né? Vamos dizer assim. Tá. E aí você poderia ter o problema, até vou te pedir então para puxar, fazer história aqui, Sim. Marcação a mercado, né?
Conta um pouquinho ali porque acho que ele é emblemático do pessoal entender bem, né? Por que de uma hora para outra, né? Só antecipando a história, de uma hora para outra, vão marcar e teve um efeito tão grande no mercado? Conta um pouquinho. Bom, você sabe, a indústria de fundos cresceu muito, né? Desde a década de 90, né? Uma coisa que veio num crescente bastante. E, ainda que os instrumentos não tivessem ainda muito diversificados, basicamente você tinha títulos públicos, né, na carteira de fundos de renda fixa. Então em 2002, né? Mais ou menos 2002, antes de 2002 ali. Você tinha basicamente títulos públicos e alguma coisa de banco, né? CDB, basicamente. Não CDB, tinha muita debênture? Não tinha muito, era muito pouco que tinha. O mercado, até porque o Estado se apropriava, né, então você tinha que... As carteiras eram compostas por títulos públicos. E muitos desses títulos públicos não tinham muita flutuação de preço. Vamos dizer, uma LFT, né? LFT, não sei. Vou tentar... Fala um pouquinho o que é. LFT é um título que rende com a taxa Selic diariamente. Então, vai bonitão ali. Se não tiver nada contra o governo, você está tudo certo, né? Contra um risco de crédito do governo, está tudo certo, ela não se mexe. Então, as carteiras eram basicamente isso. Só que as boas práticas de mercado diziam, e para você crescer, diversificar, porque a LFT é muito boa eventualmente para o investidor num ambiente de taxa de juros alta. Quando a taxa de juros vai caindo e você percebe que você vai ter um ambiente melhor para diversificação de instrumentos, até para financiamento do governo e financiamento das empresas, você tem que diversificar os ativos. Então, foi uma grande luta sair do jogo da LFT, para você ter outros ativos mais interessantes, que é um trabalho que o Tesouro Nacional fez muito bem. Muito bem eu me lembro que também era outro Brasil, né? A dívida em LFT era uma coisa assim, absurda. 50% da dívida, 60%. Mais do que isso. Então, assim, não era muito problema a questão da precificação. Só que você tinha que ter uma data que você tinha que quebrar essa dinâmica. Então, foi em 2002, né? Por acaso, a Andima já fazia precificação de títulos públicos, porque o Banco Central e o Tesouro pediram para a Andima fazer. A gente já fazia desde 2000. E aproveitando que já tinha alguma coisa, os reguladores, CVM, Banco Central, na época era SPC, né, de fundos de investimento, atual Previc, né? Atual Previc, dos bancos e dos fundos de pensão, decidiram uma data X que todo mundo, em vez de precificar o que a gente chama de precificar na curva, que é assim, eu comprei o ativo por uma LTN por 12%, ela vai rendendo todo dia um pouquinho até chegar no final dela com... Quando você pensa aquele 1% ao mês. 1% ao mês, exatamente. Pega por dia e vai botando lá. Exatamente. Em vez de precificar na curva, todo mundo vai precificar a mercado. Foi um dia, né? Foi um dia que se disse, a partir de tal data vai acontecer isso. E o mercado começou a se mexer. Não, porque como é que vai fazer e tal? A Andima já tinha precificação de título público, tem que fazer outra precificação e tal, não sei o quê. Título público já era muito complexo na época, porque tinha... De vencimento de LFT tinha mais de 150. Caramba! Eu me lembro que tinha aquelas papéis cambiais swapadas. Então o pessoal comprava o papel indexado ao dólar, swapava para ter ela em DI. Nossa. E a carteira era enorme, era cheia disso. E Banco Central, CVM, vai ser essa data. E o mercado começou a tremer. Não, porque eu tenho aqui tantas swapadas, eu tenho aqui tanto LFT, e como é que vai ficar isso, não sei o quê. Numa época muito complicada, que foi prévia à eleição do Lula, primeiro Lula. Então, assim, era todo mundo que viveu essa época, meus cabelos brancos, né? Ficaram mais brancos ainda. Viu que não era simples, né? Não era um ambiente friendly para fazer esse tipo de dinâmica.
Na época eu me lembro que quando essa questão do... Assim, só fazendo histórico, né? Na época a eleição estava caminhando para o PT, que falou muito ao longo de muitos anos que ia dar um calote da dívida pública, não sei o quê, então tinha um certo medo, uma certa paura Tinha. que os títulos não fossem pagos e provavelmente nem começou a rejeitar, não, mas a evitar esse... Evitar o risco, né? Assim, se expor a risco. E a questão da marcação do mercado foi uma pimenta que você um pouquinho de nitroglicerina ali na brincadeira. Só que o pessoal estava vendo que antes da regra entrar em vigor, estava todo mundo já se mexendo e muita gente se livrando dos ativos que iam ser mais impactados, outros comprando sem saber muito, então ia ter um problema de transferência de renda muito grande. Porque quem estava se antecipando ia se dar bem, porque quando a regra entrasse em vigor, o cara já estava... Ou seja, na curva o preço estava mais alto do que de fato ele conseguia vender no mercado. Exatamente. Você tinha um gap ali de preço, o cara estava sendo com esse... Começando a mexer aqui, vai dar problema, isso aqui, os caras... Tal. E aí a transferência de renda foi porque, assim, algumas cotas estavam... alguns fundos estavam bem estruturados. Para isso, outros não. Então, alguns estavam marcando. Alguns já estavam marcando e outros não. Os que estavam marcando provavelmente estavam apanhando, né? Apanhando muito. E os outros, bonitões. Bonitões, bombando, só que na data eles iam sofrer muito mais do que os outros, né? Que já estavam sofrendo no começo. Então, os reguladores se juntaram para antecipar esse processo, assim. Olha, vai ser, tipo, daqui a semana que vem. Eu não lembro exatamente qual foi. Foi de um dia para o outro, acho. Foi uma coisa assim. Foi uma coisa muito dia rápida. 30 saiu a partir de amanhã, sei lá, depois de amanhã, sei lá, uma coisa muito rápida. A transferência de renda ia ser absurda. Então, eles tomaram essa decisão e aí foi todo mundo de mão dada pro penhasco, né? Junto com a questão da eleição e tal, não sei o que. Aí, o que acontece, né, com a estrutura dos fundos? No momento que você está acostumado a ter um reloginho, né? O fundo é um reloginho, me dá 1% ao mês, bonitão, não sai daquilo. Quando você vê em um determinado momento que ele rendeu negativo, que pode acontecer com qualquer fundo, né? Certo. Até hoje, fundos de renda fixa de ativos mais conservadores, ainda tem um viés mais de reloginho mesmo, né, com taxa de juros alta, etc. Entendeu? Mas qualquer um pode sofrer com isso. No momento que teve a indústria toda veio para um rendimento negativo, os cotistas começaram a sacar. E o que acontece? É uma dinâmica perversa, porque o cara começa a sacar do fundo, o fundo tem que vender o ativo já vale pouco, ele vale menos ainda, num outro momento ele vale menos. Tá onda de venda, né? O preço vai caindo. O preço vai caindo, as cotas vão caindo e aí a coisa vai pro buraco de uma forma... Até que aí os reguladores deram um waiver até 1 ano de prazo, recompraram um pouco da dívida dolarizada, trocaram aqueles swaps, aquelas coisas, deram uma organizada na casa. Não foi de imediato que a coisa resolveu, mas durante o ano de 2003, depois recuperou bem. Tá. E aí a questão da marcação no mercado foi introjetada nos... Eu lembro que na época, no dia, ali teve um dia lá, que foi o dia 1º de maio, alguma coisa assim, 2 de maio. Eu lembro que teve um dia lá, rapaz, que teve fundo aí perdendo 5%. Teve isso. E era um fundo conservador, né? Fundo conservador, grande de casa grande. De casa grande. Grande de casa grande. Aquele fundo que a pessoa compra, sou mega conservador, é meu fundo de caixa, eu não quero volatilidade, eu não quero ver a cota balançar. Bum! 5% no dia. Então, esse foi a história da marcação a mercado em 2002, evento que começou aí por 2001. Começou aí, né? Exatamente. E aí que chegou teve o ápice ali, aquele dia da virada. Foi dinâmico, o negócio foi um processo duro. Né? Nessa época, Sandro, a indústria basicamente tinha título público e já existia a precificação de título público, que você falou, né? Como é que surgiu essa precificação de título público? A precificação surgiu foi porque
Já se falava nisso lá atrás, que o Banco Central tinha e o Tesouro tinham que ter uma curva de juros, que é a curva básica da economia, né? Eles tinham que montar uma curva de juros. Para montar uma curva de juros, eles precisavam ter a precificação dos títulos públicos, para você ver o que é uma curva de juros. É você saber qual é o risco do governo e as percepções de risco do governo ao longo do tempo, para frente, né? Que é a curva básica de juros da economia. Certo. Só que naquela época, às vezes você tinha títulos que duravam 28 dias, né? Tal das, Nossa! O Banco Central e o Tesouro tinham que vender papéis a cada 28 dias, toda a dívida girava nesse período. Então, para você construir essa curva, além, claro, da precificação, a precificação era um dos requisitos, né, para você montar essa curva, dentro de um escopo de 21 medidas que o Banco Central e o Tesouro lançaram. Nossa! Foi um pacote de medidas. Pacote de medidas para dinamizar a liquidez. Eu lembrava disso. Né? Eram 21 medidas, eles atenderam algumas. Uma delas eles pediram para o Andima fazer, que era a precificação. E que foi a base para você poder fazer a marcação a mercado depois. Mas aí veio como? Chegou ali, eles passaram a fornecer os dados de negociação, como é que foi? Não era assim, não, precifica aí para mim, vai. Pega esse negócio aí, precifica para mim essa dívida aí. Não, é muito complicado, porque você tem, qual o preço de mercado? Né? Qual o preço certo de mercado? Porque assim, posso estar enganado, mas nessa época, não é que nem bolsa, né? Estou comprando, vendendo LFT, comprando, vendendo, tem um preço aqui, pega o preço, não era isso. Como eu te falei, título público tem muito menos, título de renda fixa tem muito menos liquidez do que a bolsa, é muito menos negociado, alguns vencimentos são, outros não são, então a gente teve que juntar um grupo de pessoas, de bancos e corretoras, e a gente fazia reuniões enormes, para definir quais os critérios para eles enviarem, né, para a associação. Eles, mercado enviar para a associação o preço justo para aquele determinado ativo. E a associação, por sua parte, montou uma metodologia que coletava aquela informação toda, excluía lá o outlier. Era tudo voluntário. O envio de informação era voluntário. Era voluntário, mas assim, todo mundo queria imagino. ajudar. Não era. Mas aí só tem um ponto que não é muito óbvio para todo mundo. Mas nem todos os papéis tinham negócio. Então o cara tinha que mandar o quê? A intenção de preços. Conta um pouquinho isso aí. Muitas vezes o papel ficava um mês sem negociar. Mesmo da dívida pública? Mesmo da dívida pública. Porque, como eu falei, de LFT eram 150 para mais vencimentos, né? Maturidades. Então, assim, 3 ou 4, poucas delas negociavam de fato. As outras não. Já estavam na carteira, não mexiam mais. Então não é uma coisa assim muito dinâmica que você consegue precificar com dado de mercado puro, de negócio. Você tem que ter um trabalho de modelagem ali dentro, mínima que seja, para dar o preço justo para aquele ativo. Isso foi um exercício que o mercado foi aprendendo a fazer ao longo do tempo. Porque esse negócio desafio, porque na verdade é o seguinte, o cara tinha, mas assim, também vocês tinham lá na metodologia, pegava os desvios grandes de preço, né? Eu acho que o preço justo é esse, o preço justo do Sandro era muito diferente, tem uma galera aqui que está muito diferente, você já, porque há um certo incentivo do cara para, de repente, mandar um preço que o agrade, né? Pois aí a gente tinha essas exatamente proteções para isso, né? Você tirava os... não me lembro exatamente da metodologia, mas também se for explicar ninguém vai entender. Né? Os caras muito fora, né? Pegavam um core, tinha reuniões do comitê de precificação, até para questionar esses movimentos que não eram muito republicanos, eventualmente. Então tinha gente ali monitorando isso, né? E a própria equipe interna da Andima monitorava, e da Ambima depois. E só uma questão. Aí, esse perfil de dívida, que era esse negócio de 28 dias e tal, isso foi mudando ao longo de... Assim, como é que foi? Assim, isso foi um processo gradativo, mas que durou
tempo curto, ficou muitos anos, porque hoje nós temos papel da NTNB 2055, tem LTN, ali tá para 2030 e pouco, então como é que tá? Não foi de uma hora para outra, até porque os caras que estavam lá, ainda vigentes, tinham que acabar, né, para entrar nos novos. Tá. Né? Então, esse foi um programa do Tesouro muito bem montado, com planejamento de anos para frente. Para você... E, assim, uma coisa que ele não fazia é reoferta de vencimento. Então, você tem uma NTNB lá 2045. Na semana seguinte, ele emitiu uma NTNB 2046. Na outra semana, ele não tinha a reoferta daquela maturidade, daquele vencimento. Isso ele colocou depois dessas 21 medidas. Então, ele conseguiu criar uma curva, né, em vértices específicos. E até hoje, se você olhar a programação do Tesouro, você vê que ele tem essa cabeça de montar vértices específicos da curva, que são os que eles chamam de on the run, que eles estão leiloando, que são mais líquidos. Tá. Então, quando você fala vértice da curva, é o seguinte, quando a gente olha para aquela curva, tem 1 ano, 2 anos, para cada ano daquele tem um papelzinho lá, que você, opa, esse papelzinho aqui... ou em blocos de 5 e 10 anos. Tá. Me conta uma coisa que eu fico curioso. Índices. Eu vou te dizer por que eu fico curioso com índices. Porque quando eu vou dar aula, todo mundo ouve. O índice Bovespa todo mundo conhece, sabe o que é. De onde veio a ideia e por que surgiu a ideia de fazer os índices de renda fixa? Pois é, então, a gente já tinha... Porque tem a ver com a precificação, pode até contar um pouquinho. Porque o que é o índice? Né? O índice é uma cesta de ativos, é uma carteira, né? Que tem alguma regra... Meus alunos aí... para o título entrar ou sair dessa carteira, eventualmente nas datas de rebalanceamento. Então, assim, o primeiro índice de renda fixa que existiu foi o IRFM. Qual era a cabeça? Na época era a Andima e a Bolsa. A Bovespa. A Bovespa. A BMF, desculpa. BMF, tá, que tem um futuro de DI. Isso. Tá. Se juntaram para montar esse IRFM, por quê? A ideia era sair um pouco do curto prazismo. Você ter uma referência de mercado, como é o CDI, de um dia, para um prazo um pouco mais longo. Com a ideia de ir alongando o raciocínio dos investidores e dos gestores. Qual é a ideia? Você tem mais prazo, você tem mais... risco, mas você tem mais retorno. Tá. Então, assim, e você consegue colocar títulos de prazos mais longos, você vai educando o investidor dessa forma com um índice específico. Só que a coisa não acontece de uma hora para outra. Né? O RFM ficou anos sendo calculado, divulgado. E ficava ali secreto. Quase morreu. É mesmo? Por quê? Com essa bagunça toda de 2002, chegou uma hora que o Tesouro quase não conseguia colocar LTN, que é um dos títulos prefixados que estão dentro do... Tá brincando? Morreu, né? Porque faltava uso, faltava informação para calcular. Não, a gente teve que combinar com o Tesouro para botar um título lá para compor a carteira, senão ele ia acabar. Você não ia ter mais... Mesmo que fosse uma LTN curtinha. Curtinha, né? Vamos emitir um pouco aí para a gente não acabar com isso, que também o Tesouro é um protagonista nisso. Ele pediu para que a gente montasse índice. Tá. Então, esse foi o primeiro. Foi o primeirão. Lá em 2004, o pessoal começou a entender que teria uma curva também para os títulos indexados à inflação, as NTNBs. Começou a ter as emissões, aí você, opa... Começou a ter as emissões da NTNB, mas ainda tesouro, não era... Hoje é Tesouro IPCA. Tesouro IPCA, hoje em dia. O Tesouro queria incentivar esse mercado, queria montar essa curva em IPCA, porque, pensa bem, numa economia como a nossa, que viveu hiperinflação, até hoje tem problema com inflação muito menor do que tinha. Sim. Fica mais barato para você emitir um título que seja protegido da inflação. Sim.
né? Sim. E, ao mesmo tempo, você tem um título que é próprio para os fundos de pensão também, que também tem um passivo mais longo. Então, você tem ali um ativo mais longo. Então, o Tesouro começou a emitir esses papéis, ainda não tinha pego muita liquidez, e eles pediram, mais uma vez, para a Andima montar o IMAB, que era o índice de NTN-Bs, Tesouro IPCA. E aí a gente... Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês ficarem assim. Por que é importante ter um índice? Não bastaria ter o preço? É muito difícil você lidar com 20 preços. E que estão pagando juros e hoje eles estão mais baratos do que estão, o cara não entende nada, rendeu negativo. O índice é um benchmark. O benchmark é uma referência que ele está olhando e está vendo se aquela carteira está rendendo para cima ou para baixo. O que é importante também saber que ela pode ir para baixo. Né? Renda fixa, hein? Renda fixa. Que é uma coisa que para botar na cabeça das pessoas era muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil. Senhor, nem fala. Era muito difícil. Olha, a renda fixa não é tão fixa assim. Né? Ela balança. Ela balança mesmo, mas ela balança. Então o índice era para mostrar exatamente isso para o sistema em geral, não era só para o investidor, né? A economia em geral, olha, a renda fixa vai balançar dessa forma, porque esse conjunto de títulos tem um perfil tal que, por si só, flutuam. Né? E quanto mais longo eles vão, mais eles flutuam. Isso é outra coisa difícil para o pessoal entender. Difícil para entender. E aí, quando você cria o IMAB, né, você cria essas curvas para os papéis longos, né, além de ser dessa dimensão de que varia e tal, né, você também cria um mercado, talvez, para gestão passiva, coisa exatamente, do tipo, né? Exatamente. Demorou um pouco, mas veio. Hoje em dia tem vários fundos de investimento atrelados ao IMAB, muita coisa. Mas demorou um tempo, foi um trabalho muito grande, mesmo da associação Andima, depois Ambima, todo o governo também na época, Tesouro, a gente fazia palestras para fundos de pensão, mostrando o que era o IMAB, qual era o racional. Então, foi um trabalho... imagino, né? Grande, mas assim, funcionou. Não, funcionou. Tem um monte de fundo hoje e eu imagino que, como começa a ter fundo, as pessoas começam a ter que comprar papel, né? Então, acaba que é um efeito positivo. Um puxa o outro, né? Exatamente. Um puxa o outro, né? E você vê que, na maior parte do tempo, se você olhar uma série histórica, rende mais do que o CDI, né? Então... Sim. Tem aquela discussão. Provavelmente tem gente que diz que o melhor é o IMAB5, né? Tem gente que diz que não, o melhor é o longo. Eu não entro nessa... O pessoal brinca, né, que o IMAB5 é imbatível, né? Então, o B5 é o melhor. Não, mas vamos lá. Me conta agora, aqui a gente foi o título privado, mas a gente hoje está nesse boom do crédito no Brasil. Boom do crédito, perfeito. Boom do crédito. Mas ninguém sabe como é que começou esse negócio. Exatamente, onde é que foi? Porque, assim, se for essa dificuldade toda para a dívida pública brasileira, para um emissor governo, como é que foi a história? Que hoje tem crédito, hoje tem papel de crédito, mas 20 anos atrás não tinha. Tinha, mas era muito específico, tá? Ok, era muito tinha específico. Pouquinho. Tinha pouco. Pouco em relação ao que é agora, mas assim... Mas você acha que hoje tem pouco ainda? Tem para crescer, né? Tem muito ainda, né? Tem muito. Tá, mas fala da primeira então da história, depois a gente fala dessa parte. O que acontece? A gente já tinha, como o trabalho de precificação, você tinha que padronizar os cálculos de títulos públicos. Então a gente juntou o pessoal, né? Todo mundo que era tanto Banco Central, Tesouro, são nossos parceiros nessa brincadeira. Banco Central, Tesouro, Mercado, tudo para saber como é que faz o cálculo da LTN para bater na sexta casa decimal. Como é que faz o cálculo da NTNB para bater na sexta casa? Se você não tem essa padronização, no final do dia o cara não vai bater preço. Sim. E aí você vai ter um custo, porque um vai ficar ligando para o outro, o preço não é esse, o preço aqui, não sei o quê. Então, o trabalho de padronização é muito importante para facilitar os negócios. O cara se concentrar no trade. Esses cálculos não eram padronizados. Não eram padronizados. No início do século. Não era. Isso para título público. Depois,
rapidamente foi padronizado. E aí viram que tinha um benefício da precificação como um todo, que os títulos privados poderiam beber ali, né? Então você começa no trabalho de precificação de debêntures, que foi um trabalho que a gente começou lá, se eu não me engano, em 2004, por aí. Porque foi demanda de mercado, o pessoal queria negociar de mais, mas tinha esse empecilho de qual preço? Tinha esse empecilho de qual preço. Tá. E marcação a mercado afeta todo mundo. Então, se você vai crescer no crédito privado, você tem que ter dados de preço dos ativos. Então, eu me lembro que a gente passou muito tempo discutindo a padronização de como calcular uma debênture. Não dava para aproveitar o título público? Sim, mas ela não é igual. Né? Igual, não é? Tá, ela não é igual. Você tem debênture percentual do DI, na época era muito frequente, né? Os fluxos de pagamento. Os fluxos são completamente diferentes. A coisa não era nem um pouco padronizada, nem na emissão. Então teve um trabalho prévio de padronizar a escritura, os cálculos da escritura, tá, que o pessoal também lá o pessoal da área do Sistema Nacional de Debêntures, que operava junto com a CETIP na época, né? Fizeram uma padronização do cálculo primário e depois a padronização de como trabalhar isso no mercado secundário. Então a gente fez esse trabalho. Verdade. Porque como é que era? O cara operava uma debênture da Vale, na época, com uma contraparte, e depois mandava para bater o preço. Às vezes demorava 2 dias para o cara bater o preço, porque não sabiam fazer a conta. E discute. Não, discute. Né? O trader liberou ali. O cara lá do back-office que vai bater o preço. E demorava séculos. Para a gente hoje é 2 dias. Esquece. Foi embora. Então, 2 dias depois o preço da Vale já é outro. Você ainda está discutindo. Então a Andiba teve esse trabalho, né, para fazer padronizar os cálculos. Para começar a precificar eram 16 debêntures na época. A gente começou com 16 debêntures. E pouca gente mandando preço também, porque não era todo mundo que operava nesse mercado. Foi um trabalho bacana, muito, muito legal, né, de ver a coisa crescendo, ver hoje como está e como era lá no começo. E os padrões ainda são muito próximas do que era naquela época. Não, mas hoje não é mais nenhuma discussão. Mas até uma década atrás, uma década e meia atrás, ainda tinha muito problema de precificação. Talvez não por conta da posição do cálculo, mas por conta das premissas que as pessoas usam e tal. Ainda tinha algumas zonas cinzentas, né? Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu me lembro que alguns eventos de marcação a mercado que a gente teve uns 10, 15 anos atrás, eventos específicos, né, direcionados ou em locais específicos, eram de pessoas que usavam preços que não eram, com premissas, de repente, metodologias que não eram as melhores, né? Assim, em termos de precificação, você tem umas premissas básicas, né? Você tem uma curva base, que é a curva soberana. Então, se você tem uma debênture que é em PCA, ela vai ter que flutuar mais ou menos parecido com a NTNB, de um prazo próximo, né? Sim. Então, aquelas curvas têm que andar junto. E você tem a parte do risco de crédito, por exemplo. Tinha uma época que o cara não olhava para a NTNB. Ele dizia que o preço da debênture PCA dele era sair da cartola e ficava o mesmo ao longo do tempo. Imagina, a NTNB assim e a debênture. O meu emissor é muito bom. Para isso está indo mal, mas o meu emissor não tem risco de crédito aqui não. Então, assim, quando a gente... aí você vai batendo na tecla, né? Tem comitês, discussões, etc, etc. Para a coisa flutuar do jeito que tem que ser, né? Não estou falando que é maldade, estou falando que na época não tinha essa tinha consciência. Muita ignorância também, não no sentido de cara ignorante, é de não saber, né? Não saber, exatamente. Tanto que hoje tem os preceitos, né, de marcação, como você deve fazer minimamente a marcação no mercado. E uma coisa, tem que olhar para um ativo adjacente que seja risk-free. Certo. Né? Mas ainda hoje é muito, assim, tem coisas muito complicadas, tem coisas muito esquisitas.
ainda remanescentes de uma época, tipo CRI, GPM, CRI, GPDI, que assim, a criatividade é muito grande na hora de emitir, né? Ou até está melhorando, tá? Esse é um processo, não está perfeito, porque eventualmente o cara que está lá ajudando na emissão quer ajudar a empresa, né? o devedor, e tenta fazer bem bolado do jeito que vai ficar bonito para ele pagar. Só que quando chega no mercado secundário, você não arranca o cabelo do cara que está tentando fazer a conta, né? Certo. A criatividade é enorme. A criatividade é a solução e é o problema, às vezes. A solução... É o problema, às vezes. Mas me conta, cara, agora olhando para o mercado de crédito. Hoje o mercado de crédito é uma realidade. Sim. Se a gente estivesse fazendo essa conversa 20 anos atrás, que não tinha nem esses recursos todos que a gente está usando hoje, era um problema, porque você não tinha precificação, não tinha curva, não tinha nada e tal. Então, a primeira coisa que eu acho dessa conversa aqui, a conclusão é que a precificação, as curvas, os índices ajudaram o mercado a crescer. Sim. Né? Você foi 16 debêntures e hoje marcam-se quantas, mais ou menos? Só Ambima, você tem noção? Embora você não esteja mais lá? A Ambima deve estar com umas 800, alguma coisa assim. 800 debêntures, sem contar a crise crash, que eu não sei se já marca, mas você já marca na Marca, acho que elas marcam também. A gente marca CRI, CRA também, a gente marca uns 500, de debênture umas 1.600. Nossa, Sandro. Porque... assim, a gente tem uma estrutura de modelagem, porque o que não tem mercado, você tem que modelar. Não tem jeito. Né? Então tem muita coisa que não tem mercado. Tem muita coisa que ainda não tem mercado. Você tem mercado por um conjunto. Chute assim, de mercado de 100, quantos que tem? Hoje tem muito mais do que tinha antigamente. Tá? Então você vê corretoras abrindo oferta de compra e venda, né, para, sei lá, 400 papéis, 400 debêntures, um conjunto de CRI, CRA. Coisa que antigamente, 10 anos nem atrás, pensar, esquece. nem 400 pensar. papéis sendo negociados diariamente, né? E aí, fora isso, você tem listado na B3, registrado na B3, mais de 2.000, eu acredito. Então, assim, tem muita coisa que é efetivamente ilíquido. Tá. Né? O cara compra, coloca na carteira e às vezes ele compra a posição inteira. Né? Olha o problema da marcação, o cara compra papel líquido e aí? O cara compra papel líquido e aí? Como é que ele vai fazer? Então ele tem que ter, assim, não tem dado da Ambima, não tem dado de negócio, não tem dado de oferta, ele vai ter que fazer por correspondência. Você vai olhar, aquela empresa tem uma emissão, ela tem uma curva, você consegue colocar ela na curva da empresa, tem que montar essa curva da empresa, nem sempre é simples. Tem um fluxo de pagamento, você tem que descontar esse fluxo de pagamento, aí você faz uma precificação a modelo, uma marcação a modelo desse ativo, que é absolutamente ilíquido. Se você não tem uma empresa, uma outra emissão daquela empresa, você vai ter que ver uma emissão de uma empresa próxima e fazer essas correspondências, olhando mas todos o os cara em riscos. si fica conflitado para fazer isso também, né? Um gestor de fundos, por exemplo. O gestor fica conflitado, porque ele tem interesse ali no preço sempre ser, primeiro, pouco volátil e segundo, que vai sempre para cima, né? Então, tem o administrador, que é o responsável, que tem a responsabilidade administrativa. É verdade, a princípio já mitiga o conflito, né? Já mitiga o conflito. Então, claro que tem um conflito de ideias, né? Quando você não tem um preço de referência, o gestor pode dizer uma coisa, o administrador outra, e aí fica aquela briga entre esses dois agentes, que na verdade tem que andar junto também com a nova 75. Então a gente está querendo cobrir essa lacuna mesmo, de ser um cara isento. De fora que dá preço para esses ativos, tanto líquidos quanto ilíquidos. Agora, hoje em dia, para esse mercado de crédito chegar nesse tamanho que está hoje, né, você falou que tem muito para crescer, né? Assim, porque hoje a gente vê claramente na imprensa, toda hora tem notícia de fundos de crédito tanto, fundo de crédito capital. Essa indústria hoje, assim, mais ou menos ela cresceu quanto? Você tem noção, assim, mais ou menos, se a gente pegar uma década? Foi muita coisa, Hudson, foi muita coisa. Do 400 para 800 ou do 400 para 1.600 é um negócio absurdo. Né? Absurdo, mas
O 16, desculpe, 16 não, de 600, 2000, 2002 é uma coisa absurda. Mas cresceu muito com as plataformas de distribuição. Tá. Né? Que aí a pessoa física teve acesso, então você sai um pouco do investidor institucional, com as debêntures isentas, né? Tá. Realmente tem muito apelo, né? Uma isenção de imposto. É verdade, as isentas estão arrebentando nesse ponto. Então teve muita venda. E essa já tem até mercado, né? Que estão vendendo bem, né? Então tem mercadão. Essa tem mercado. Tem né? mercadão. Então, preciso. Com essas plataformas foi crescendo. E se você olhar, foram se abrindo espaço também para as empresas emitirem, saindo um pouco da dependência de BN10 lá atrás, entendeu? O BN10 que tirou o pé, Tá. né? Então criou espaço para o mercado de capitais cobrir essa lacuna. Você olhar, é muito óbvio o desembolso do BN10 e o crescimento do mercado. Quando o BNDES para de botar dinheiro no mercado, o mercado tem que trazer uma solução própria. Uma solução própria. Ou ele vai pegar emprestado, ou ele vai emitir um título de dívida. Né? O título de dívida foi uma solução boa, que ele viu ainda mais com isenção e novos players. Então você diversificou a base de investidores, né? Diversificou os emissores e criou esse mercado que hoje é pujante. Hoje a gente é verdade, essa foi uma ideia boa, né? Essa foi uma ideia boa. Foi uma consequência que a gente já falava lá atrás, em forma associativa, e que funcionou bastante, né? Para o mercado de capitais funcionou muito bem. Sandro, caminhando aqui para o nosso final, perspectivas. Um pouquinho de assim, hoje, o estágio em que estamos, para onde estamos caminhando? Quais são as perspectivas aí, na tua opinião? Aí é muito opinativo mesmo. Lógico, por favor. Se fosse bola de cristal, eu já pegava o cheque aqui, já fazia um pix agora, o que eu vou comprar? Acho que é inexorável. É inexorável a continuidade, talvez não tão acelerado como está, como esteve até agora, já é uma base maior, mas isso vai continuar crescendo. Hoje em dia tem muitos fundos de investimento já com gestores especializados nisso, né? Até estava lendo outro dia uma reportagem que os CFOs das empresas não estavam acostumados a ouvir pessoal de dívida, só falavam pessoal de ações, né? Agora estão começando a ouvir falar pessoal de dívida, e as diferenças de perguntas são enormes, né? Porque a dívida está preocupado, o cara vai pagar ali. Então acho que é inexorável, é um mercado que vai continuar crescendo. Claro que a gente tem lido muito aí, os spreads estão apertados. Isso é uma coisa interessante, né? Então, parece que sempre que o mercado cresce, parece que chega uma hora que fica apertado, né? Parece que tem muita oferta e a demanda está menor. Muita demanda, a oferta não... a demanda está muito forte. A demanda está forte assim. Porque, assim, um título isento é muito bom para você comprar, né? Assim, de uma empresa boa, uma coisa imbatível. Então, tem a demanda do investidor, tem a demanda do gestor, que construiu esses fundos de incentivadas, fundos de crédito, debêntures incentivadas, etc. Também demorou um pouco para sair, mas saiu. E aí os spreads, o que eu falo de spread? É o prêmio de risco de crédito. Estreitaram muito, ou seja, você não vai ganhar tanto quanto você estava ganhando antes pelo prêmio de risco de crédito. Tá. Isso pode, eventualmente, trazer um novo comportamento, talvez uma abertura de spreads, se ocorrer mais emissores, talvez? Né? Mais emissores, talvez. Não dá para saber exatamente, mas assim, os gestores já estão se preparando para isso. Eu estava lendo que alguns gestores já não estão aceitando a emissão com um spread muito apertado. Então, e uma coisa que também é muito importante dizer são os períodos de resgate, né? Que também alguns fundos de crédito têm uns períodos de resgate mais longos, né? Não são diários, tem 30, 60... Tá, os tais D30, D60, exatamente, para não ficarem em corner, porque se acontece um evento tipo loja americana, agora Deus me livre, espero que não aconteça,
Foi traumático. Foi né? traumático, foi traumático. Obviamente que o pessoal se retrai, né? O investidor vai se retrair, né? Vai ter um fundo de renda fixa, mais uma vez a história da marcação do mercado, fundo de renda fixa que vai render muito menos que o CDI, e aí a organização das forças vão ter que se dar de outra forma. Certo. Então, assim, eu espero que isso não aconteça, espero que tenha Mas hoje também o mercado está mais resiliente para essas crises, né? Porque eu acho que sim. Ainda antes da pandemia ficou famoso, ali no final de 2019, teve um burburinho no crédito, já foi suficiente, não foi nada tão forte, né? Mas já foi o suficiente para ter uma depreciação de preço, ter um monte de fundo. Hoje não, você tem uns burburinhos aí, não vejo esse impacto tão forte. A não ser que você falou uma Americanas, mas quando não é uma coisa de dimensão maior, eu não vejo um burburinho pequeno causar tanto tumulto mais. Pois é, e as carteiras já estão bem mais diversificadas, né? Isso, então, é que você falou, muito mais emissores e tal, né? Muito mais, né? Então vai chegar no equilíbrio, bom. Talvez agora esteja muito apertado, tem que abrir um pouquinho. Tem nenhum prognóstico aqui que também não tem nem competência para isso, acho que ninguém sabe exatamente. Ninguém sabe. Mas pode ser que se acomode em algum outro patamar, mas nada dramático. Espero que nada dramático. Acho também. Eu quero. Vai crescer, esse negócio vai bombar. Não tenho dúvida. Eu acho que quando a gente olha para o Brasil, uma dessas conversas que eu tenho aqui, quando a gente pega pessoas com cabelo branco, né, eu, Sandro e tal, é que a gente olha e diz assim, tem muita coisa ruim ainda. Tem muita coisa por fazer. Mas melhorou muito. Muito. Melhorou muito. É outro mercado. É outro mercado. A gente muito mais especializado, com gente muito melhor. É incrível. É outra coisa, né? Sandro, infelizmente estamos acabando. Adorei a conversa, uma aula. Adorei, aprendi muito. Meus alunos, você vê, episódio recomendado para aluno de renda fixa, hein? Maravilha, Hudson. Obrigado. Obrigado, Sandro. Adorei. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto hoje com Sandro Baroni. Grande abraço. Tchau.